meus amigos, como vão vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seus comentários, dá um joinha aí, clica no like. E você que chega pela primeira vez pelo Instagram, tem acesso ao conteúdo pelo Instagram, @fabiovilasboas.83. Não esquece de dar a sua curtida e marcar os seus amigos. Hoje nós vamos falar a respeito dos nãos que Deus dá em nossas vidas, mas que eles não devem ser vistos como motivo de repreensão. Muitas vezes a gente pede as coisas, mas basta a graça de Deus em nossas vidas para que nós possamos entender que é nas nossas fraquezas que Deus é mais forte. Nós vamos ler hoje a respeito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Paulo vinha sofrendo infortúnios em sua vida, era esbofeteado por um anjo de Satanás, como diz aqui no verso 7. Mas ele rogou a Deus para que livrasse ele daquele mal. Mas Deus lhe respondeu, no começo aqui do verso 9, como já li: basta-te minha graça. Muitas vezes a gente acha que, como as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, quando a gente não se livra de algo ruim em nossa vida no tempo que a gente quer, tamanho nosso desespero, a gente acha que Deus nos abandonou. Mas Deus continua assim nos observando e nos concedendo a graça dele em nossas vidas. Mas temos que entender e ter paciência de que não é pela nossa maneira, não é no nosso tempo que as coisas acontecem, que a vontade de Deus acontece na nossa vida. Você imagina só uma criança que entra com seus pais em uma loja de brinquedo, e a criança pede um brinquedo na loja e o pai dá tudo que o garoto sempre pede. Basta ele pedir, o pai vai lá e compra. Entra na semana seguinte, vai lá, pede, quero aquele carrinho. E vai lá e... Mas você imagina, chega uma hora que o pai decide falar, não. A criança vai ativar aquele mecanismo de defesa, que é chorar, espernear. Aí o pai resolve conceder o pedido. A criança vai entender que basta espernear, gritar, xingar, que é assim que se consegue as coisas. Muitas vezes a gente se desespera quando algo não acontece na nossa vida quando a gente quer, no nosso tempo, pela nossa vontade. Mas se isso acontecesse, certamente nós nos encheríamos de orgulho e nos esqueceríamos de quem rege nossas vidas, quem nos dá o dom da vida. Esqueceríamos dele, deixaríamos ele totalmente em segundo plano, esqueceríamos que Deus é o princípio e o fim da nossa vida. Nós temos que entender que nem tudo acontece na nossa vida. Afinal de contas, nós esperamos 9 meses para nascer, não é mesmo? Não é no nosso tempo. A mãe pode muitas vezes ter algumas complicações, pode ter alguns incômodos, chega uma hora que ela não vê a hora de nascer a criança, porque não aguenta mais de incômodo dentro do seu útero, mas não é mesmo? Mas tem que esperar, não é no tempo dela, tem que esperar. Mas, nesse caso, a pessoa sabe quando aquilo vai ter fim. Muitos dos nossos sofrimentos a gente não sabe quando vai ter fim, mas Deus nos garante que aquele sentimento, que aquele sofrimento vai ter fim. Veja essa situação que nós estamos vivendo hoje, o coronavírus. Nós não sabemos quando isso terá um fim, mas
temos que ter fé em Deus que Ele está agindo em nossas vidas para que Ele coloque um fim nesse sofrimento, nesse tempo de desafio, e que a glória dele será feita. Em outro caso, vamos citar aqui alguns exemplos de pessoas que hoje foram ou são ainda no tempo presente grandes gênios do esporte, da música, mas que tiveram rejeições em suas vidas. Vou só citar 2 exemplos de uma pesquisa que eu fiz aqui. Para começar, o grande jogador de basquete Michael Jordan. Ele, mesmo toda a sua habilidade de garoto, foi rejeitado no time da escola. Ele chorou, ficou triste, claro, mas continuou no seu grande objetivo. Nesse caso, veja só o grande jogador, o grande esportista que ele se tornou. Às vezes o não de Deus não é uma repreensão, não é uma porta fechada que a gente vai ter na nossa vida. É só um dizer de Deus que ainda não é a hora. Continue tentando, continue se desenvolvendo, que você vai ter a sua hora. Outro grande exemplo, Albert Einstein. Você sabia que Albert Einstein só aprendeu a falar com 4 anos de idade, só aprendeu a ler com 7 anos de idade, chegou a ser recusado na escola técnica por ser considerado lento no desenvolvimento, para não dizer que das pessoas que duvidavam do intelecto dele, achavam que por ele ter essa lentidão, ele não seria capaz de desenvolver teorias científicas. Quem diria? No tempo, ele criou a teoria da relatividade e se tornou o grande cientista que nós conhecemos hoje. Entre outros grandes exemplos que nós conhecemos. Muitas coisas na nossa vida dependem do tempo. Pode não acontecer na hora que a gente quer, mas se nós temos um não como resposta nesse momento presente, não significa que esse não será eterno, significa que só não é a hora ainda. Eu vou citar mais um exemplo. Por que não do nosso mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo? Uma das tentações que ele sofreu no deserto foi que Satanás ofereceu-lhe o reino, sendo que Deus já havia lhe prometido um reino. Mas Jesus, sábio como era, ele mesmo recusou a oferta porque aquela oferta não era de Deus. Ele já sabia que Deus havia lhe prometido um reino e preferiu esperar a hora certa de acontecer. Muitas vezes você pode estar recebendo um não como resposta, mas entenda que esse não significa um não definitivo, que as portas estão fechadas para você, apenas não é o tempo certo, que você precisa continuar buscando se desenvolver mais, continuar estudando, continuar praticando mais, no caso do seu esporte favorito, para que você atinja o seu grande objetivo de ser selecionado para entrar em uma grande equipe, ser contratado por uma grande equipe, ou receber a vaga naquela empresa que você tanto sonha, depois de ter estudado tanto para ser selecionado por uma grande empresa, para ser contratado para desenvolver a sua atividade. Tudo acontece no tempo certo. É essa a mensagem que Deus nos dá. A gente pode ter um não como resposta, mas isso não significa que nós não temos a graça de Deus em nossas vidas. Deus está sempre presente. Às vezes nós não temos no momento presente o que a gente quer, mas Deus está nos dando a graça, a liderança dele, nos oferecendo a luz dele para que nós possamos prosseguir, continuar a nossa caminhada, para que nós, no tempo certo, possamos conseguir aquilo que tanto almejamos, receber o presente de Deus como ele promete. Então, meus amigos, aprendam a esperar o tempo certo, porque
Se nós ficarmos tratando Deus como um garçom num restaurante que basta você pedir o seu alimento e ele vai lá e entrega, basta ele pedir, vai lá e entrega na hora que você quer, a gente vai se esquecer de Deus na vida. A gente vai se esquecer, a gente vai se encher de orgulho e colocar Deus em segundo plano. Lembre-se, Deus sempre em primeiro lugar. Deus é o princípio e o fim de tudo. Que esta mensagem possa vos ajudar a entender a importância de Deus, que sem a liderança de Deus na sua vida, você nada será. Portanto, liberte-se do seu orgulho, da sua prepotência. Lembre-se que se não for do jeito de Deus, nada dará certo. É melhor que você se vanglorie das suas fraquezas, se liberte da sua própria maneira e reconheça que a vontade e o tempo de Deus é muito melhor do que o seu. Amém? Eu espero ter ajudado você a fazer uma boa reflexão, espero estar ajudando vocês a refletirem e que Deus possa nos abençoar sempre com a graça e a liderança dele em nossas vidas e que nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós possamos fazer uma oração onde estivermos. Ó Pai Celestial, obrigado por esse grandioso, valioso ensinamento. Perdoe-nos porque muitas vezes não temos a paciência de esperarmos em Ti. Perdoe-nos porque muitas vezes nos orgulhamos dos nossos feitos. Mas obrigado porque nesta mensagem Tu nos ensina que não é pela nossa maneira, que nada adianta sermos grandes no que fazemos, sermos muito bons no que fazemos, mas se não colocarmos a Ti como princípio e o fim de nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a colocarmos a Ti como princípio e o fim de nossa vida, nos esvaziarmos de nossas próprias vontades. Livra-nos, Senhor, de todo orgulho que nós possamos sentir, que possa um dia fazer-nos esquecer da Tua graça em nossa vida. Basta a Tua graça em nossas vidas, Senhor, e nada mais importa. É o que nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graça e paz na sua vida. Glória a Deus. Que essa mensagem possa vos ajudar a engrandecer e exaltar melhor e cada vez mais a palavra de nosso Senhor, nosso Deus. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.